Você conhece algum dos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional e podem impactar no seu acesso ao Sistema Único de Saúde? Como acompanhar essas discussões e cobrar assertividade e comprometimento dos parlamentares com essas pautas? É sobre a agenda legislativa e SUS que a gente conversa hoje no Sala de Convidados, que começa agora. A população ela tem pouco conhecimento de como funciona o sistema. Eu acho que falta informação. A discussão sobre o SUS perdeu alguma prioridade. O problema das emendas parlamentares, primeiro, é que elas passam a consumir valores do piso federal em saúde. Eu não vejo o Congresso brigando muito pela saúde não do brasileiro. É muito importante que o SUS tenha algum instrumento de planejamento de longo prazo. Porque todo orçamento é votado pelo Congresso. Você tem que saber em quem está votando. Somos nós que colocamos as pessoas lá. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a agenda legislativa e SUS, Luciana Dias de Lima, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. E conversando dessa conversa remotamente, Francisco Fúncia, consultor da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. E Felipe Cavalcante, consultor legislativo do Senado Federal e professor da Universidade de Brasília. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Luciana, Felipe, Fúncia, que prazer estar com vocês aqui falando dessa pauta tão importante para a gente. Eu quero começar, para quem está em casa, compreender, Felipe, como é que é o trabalho, como é que é a atuação de um consultor legislativo no Congresso, seja na Câmara ou no Senado. Acho importante o pessoal entender, para a gente já começar a discutir aqui como é que funciona a construção, né, dessa tramitação. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Luciana. Bom dia, Fúncia. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês no Canal Saúde. Bem, o trabalho de um consultor legislativo, né, a consultoria é um órgão do Congresso, do Senado, tem também na Câmara dos Deputados, né, que assessora a todos e todos os parlamentares. Então, não é uma vinculação aos gabinetes, né? De modo que é uma assessoria, sobretudo, técnica, né? Então, normalmente, a gente assessora os parlamentares, no meu caso, os senadores, na elaboração dos projetos de lei, no estudo de uma determinada matéria, na elaboração dos pareceres a respeito das proposições que estão tramitando no Congresso, né? Então, esse é o nosso trabalho enquanto consultores legislativos, né? Assessorar os parlamentares em relação às matérias do ponto de vista técnico, né? E, Fúncia, o Conselho Nacional de Saúde também está presente na Comissão de Saúde, seja na Câmara, seja no Senado. E dentro das discussões, dos debates do Conselho Nacional de Saúde, observar essas tramitações também é uma função muito importante do Conselho. Eu queria que você falasse também como é que é o olhar, né? Como é que o Conselho Nacional de Saúde observa essas tramitações, como é que é a atuação do Conselho enquanto controle social. Acho que a gente começa o programa assim, tentando mostrar para o telespectador o que constitui, né, as comissões e a tramitação dessas leis. Bem, Yasmin, o Conselho Nacional de Saúde ele tem uma assessoria que faz o acompanhamento dos projetos de lei que tramitam, ou PECs, né, ou propostas de emenda constitucional, que tramitam e que tem impacto não só sobre o financiamento do SUS, mas sobre todas as outras políticas de saúde, né? Então, tem uma assessoria específica. E também tem uma consultoria técnica, né, na qual eu faço parte, que faz especificamente na análise do financiamento, analisa os documentos, como, por exemplo, se recebemos projetos de lei que guardam relação com financiamento, e também toda a questão do acompanhamento regular da gestão orçamentária e financeira do Ministério da Saúde,
e também dos instrumentos de planejamento, como é o caso do Plano Nacional de Saúde e das programações anuais de saúde, né? E das respectivas, depois, prestações de contas, né? Que ocorrem tanto quadrimestralmente, por meio dos relatórios de prestação de contas quadrimestral que o gestor, que o Ministério da Saúde apresenta, conforme a Lei Complementar 141 estabelece, né? Passado 30 dias do encerramento do quadrimestre, se entrega o relatório, e o relatório anual de gestão, que é aquele que encerra, né, a prestação de contas por parte do Ministério da Saúde, que, neste caso, no caso do relatório anual de gestão, a Lei Complementar 141 estabelece que compete ao Conselho emitir um parecer conclusivo, aprovando com ressalvas ou reprovando o relatório. E que bom que a gente tem o controle social, né, Luciana? E queria também trazer com você como é que instituições como a Fiocruz, você pode até falar especificamente da Fiocruz, né, participam disso muitas vezes, ou levando dados de pesquisa para uma comissão, para um parlamentar poder elaborar um projeto de lei, seja também levando as pautas de importância, por exemplo, para a Fiocruz e tentando ver encaminhar legislações que possam contemplar a população através desse serviço que a Fiocruz oferece através do SUS, né? Como é que é a participação da ciência dentro da tramitação de um projeto de lei sobre saúde no Brasil? Então, Yasmine, olha, bom dia, antes de mais nada, bom dia, Fúncia, Felipe, todo mundo que está assistindo o programa hoje. É bem interessante essa sua pergunta, né, porque nos faz refletir sobre todo um conjunto, né, de interações possíveis, né, entre o legislativo, os parlamentares, né, a Casa Legislativa, né, envolvendo aí todo esse conjunto de pessoas que trabalham também, né, no Congresso. Então, o Felipe estava explicando o papel também, né, dos consultores, assessores legislativos e outras instâncias, né, da sociedade que, obviamente, têm muito a contribuir com esse processo, né? Então, certamente nós, como pesquisadores, né, temos muito a falar sobre esse tema e podemos ser chamados, inclusive, né, pelos parlamentares em várias comissões. Isso tem sido feito, mas, assim, hoje em dia, assim, me preocupa um pouco a seguinte questão: estamos conseguindo, na saúde coletiva, pesquisadores, fazer um processo mais sistemático de acompanhamento, discussão desse processo? Isso tem sido uma agenda importante, né, do ponto de vista da pesquisa em políticas de saúde, né? Porque isso é fundamental também, né? Estou dizendo o seguinte: nós temos condições, obviamente, de aportar conhecimentos relevantes para subsidiar esse processo, mas essa pauta da agenda legislativa também é uma pauta interessante como um objeto de estudo em si. E tem bastante, né, Luciana? Você comentou isso com a nossa produção, assim, que tem muitos estudantes que vão olhar para a saúde na pós-graduação e pesquisam essa pauta, né? Eu gostaria que tivesse mais, tá? Olha, aí está chamado. Eu gostaria de ter mais, mas porque eu acho que é realmente cada vez mais, vamos dizer, deveria suscitar um interesse maior de quem trabalha com análise de política pública. A gente estava conversando um pouquinho isso antes. Mas, por exemplo, queria até ressaltar uma iniciativa bem legal que tivemos na ENSP, né, recentemente, na Escola Nacional de Saúde Pública, né, que é um projeto, né, que envolve essa discussão da agenda legislativa, pegando temas estruturantes para o SUS, né? Então, pesquisadores, colegas foram convidados, né, para fazer uma análise mais aprofundada de alguns processos, né, de lei em tramitação, tá? Mas que tem a ver com esses eixos mais estruturantes para o SUS, como financiamento, como regionalização, enfim, seriam temas importantes. Mas, sim, não quer dizer que não tenham grupos, né, de pesquisadores, de pesquisa, grupos de pesquisa que se preocupam com esse tema, e eu diria que cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso. E que na complexidade do SUS, né, quanto mais melhor, né, Luciana? Quanto mais gente olhando, com mais perguntas de pesquisa em cima disso, melhor para todo mundo. A agenda parlamentar deve seguir as prioridades do que é importante para a população. Por isso, a repórter Juliana Duarte foi às ruas saber se os cariocas estão atentos ao que é debatido no Congresso Nacional. Você se lembra em quem votou na última eleição para o Congresso Nacional? Congresso Nacional, você diz que posição?
Deputado, senador? Lembro sim. Lembra? Lembra dos seus candidatos? Lembro. Deputado, senador? Sim. Não. Não. Nadinha? Para presidência, sim, eu me lembro. Eu não votei para nenhum candidato. Deputado, senador? Você acha que o Congresso Nacional influencia o SUS? Acredito que não. Claro. Por quê? Porque todo orçamento é votado pelo Congresso, sem dúvidas. Eu não vejo o Congresso brigando muito pela saúde não do brasileiro. Todo dinheiro que vai para o SUS vai passar no orçamento. Se está no orçamento tem que ser votado. Se está votado tem que ser no Congresso. Então, o impacto tem muito, né? Você acha que a população ela acompanha pouco ou o suficiente o que acontece no Congresso? Pouco. Somos bem poucos informados. Por isso que a gente não entende, a gente não sabe muita coisa que temos direito. Eu acho que falta informação. Falta informação e as pessoas, às vezes, quando informam, elas te informam de um modo que tu acaba, tipo assim, achando complicado ou achando assim, isso não me serve, depois eu vejo. Eu acho que acompanha pouco. A população ela tem pouco conhecimento de como funciona o sistema. Você acompanha pouco? Eu acompanho pouco. Por quê? Para você é o quê? Difícil? Falta informação? Não sabe onde acessar? Me ligo mesmo. O quê? Não ligo em ficar acessando política, coisas assim. As coisas são feitas de forma institucionais, né? A falta de informação é institucional no mundo todo, não é só no Brasil, né? Eu acho que falta de interesse. Conhece algum projeto envolvendo a área da saúde que esteja tramitando agora, que seja importante? Não conheço. Acompanhei do piso salarial e continuo aí porque, infelizmente, a gente está nessa briga. Foi ruim para a gente, principalmente para a gente, para a categoria de enfermeiros, para a categoria de enfermagem, na verdade, né? A gente, no final das contas, a gente não ficou prejudicado, a gente ainda continua lutando para que haja mudança, para que realmente, porque você fazer um piso de 44 horas para a categoria é uma sobrecarga de trabalho. Você sabe como é o passo a passo para uma lei ser aprovada? Já parou para pensar? Não. Mas nem ideia? Não. Passo a passo inteiro não, bem burocrático. Você teria que colocar essa lei no Congresso para que ela fosse votada e através da votação se fosse aprovada ou não pelo Congresso. Existem várias formas, né? Proposta de lei pode ser popular, pode ser do presidente, pode ser do Congresso. E aí sempre, no geral, passa por uma votação, né? Pela Câmara, pelo Senado, para que seja sancionada pelo presidente. E alguma dessas votações, por exemplo, já acompanhou alguma dessas votações? Não. Você sabia que dá para acompanhar? Não sabia? Não. O que impulsiona, na sua opinião, a aprovação de leis que impactam na saúde? Eu acho que nunca é o interesse da população, né? Eu acho que a política brasileira, ela não é uma política voltada para um povo, ela é uma política voltada para o partido político, para a ideologia. E o senhor, como uma pessoa que acompanha o que acontece no Congresso, o que você diria para uma pessoa que não acompanha? Olha, é difícil, né? Dependendo da pessoa, tem gente que vai se interessar, tem gente que não. Eu falo, olha, cara, se informa porque é tua grana. Se o Congresso decide o orçamento da saúde, você acha que o seu voto para deputado influencia diretamente o funcionamento do SUS? Sem dúvidas, sem dúvidas. Qualquer coisa que envolva orçamento público, o voto das pessoas envolve um nível gigante nisso, até porque somos nós que colocamos as pessoas lá. Influencia. Você tem que saber quem está votando, quais são as atitudes, quais são as intenções do seu candidato. Eu escolhi um deputado que briga, que luta pela melhoria da saúde. Então, assim, eu acredito, só que uma andorinha só não faz verão. O Congresso é muito grande, a gente vê que o país hoje está numa polarização política. O voto é uma opção de escolha de uma pessoa que vai representar o que você acredita e vai votar em diversos assuntos que são importantes para o país, né? Inclusive a questão da saúde. O senhor falou que não votou, né, na última eleição. O senhor pretende reavaliar isso? Pretendo. Não estou muito esperançoso não, mas pretendo. Pretendo, juro. Pretendo, é uma coisa que a gente tenta botar uma meta, né? Vamos fazer isso, vamos fazer... Mas às vezes é meio complicado por causa disso mesmo, que eles não, tipo assim, não explicam direito, não ensinam, né, o povo já não acompanhar. Que esse é o problema. Eles não explicam, eles não ensinam, que é para o povo não ter noção de exigir, não acompanhar.
Olha aí, Felipe, a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar o programa sobre o fato de hoje, né, tá sendo tudo transmitido na TV Câmara, na TV Senado, que foi um avanço muito importante. E aí, mesmo assim, né, a população que trabalha, ela não vai conseguir assistir a tudo e muitas vezes nem vai conseguir compreender o que está acontecendo ali. Eu queria que você falasse um pouco da relevância desse engajamento cívico e de que forma, né, essa população pode ser convidada a estar nessa observação do Congresso, né, e compreendendo o que está acontecendo ali. Eu acho que, como você bem falou, enquanto a gente estava conversando antes, né, seria muito importante, ter uma contribuição muito valiosa, que a gente tivesse, além da transmissão em si, uma cobertura jornalística dessas matérias, né, com entrevistas, com esclarecimentos a respeito do que é que essas matérias tratam. A Luciana também falou da importância de que a gente tenha mais grupos realizando pesquisas e, além da realização dessas pesquisas, né, Luciana, a gente precisa também pensar como é que a gente trabalha a divulgação dessa pesquisa em uma linguagem que seja acessível, né? Um dos entrevistados falou que é muito difícil quando as pessoas explicam. A gente precisa, do ponto de vista da academia também, sou professor, sou pesquisador, fazer esse esforço de tentar traduzir esse conhecimento que a gente elabora na academia para que ele seja mais acessível, né? Eu acho que são passos fundamentais, ainda que não sejam necessariamente suficientes, para que a gente tenha, de fato, uma compreensão melhor desse cenário e um engajamento da população. O SUS, ele nasceu, né, desse esforço de um conjunto de movimentos sociais, da própria academia, de um conjunto amplo de atores, e só foi possível que a gente tivesse a Constituição de 88, garantindo a saúde como direito de todos e dever do Estado, por conta de toda essa luta. Então, para que a gente continue avançando na melhoria da qualidade do SUS, na garantia de uma assistência efetiva, é muito importante esse engajamento, de fato. Quer comentar, Luciana, que ele falou da questão da pesquisa? Eu estou totalmente de acordo com o Felipe, né? Esse é um grande debate, né, Felipe, que a gente vem enfrentando também na academia, né? Toda uma discussão que envolve a divulgação científica, né, entendida a divulgação científica como novas formas, linguagens, né, que a gente possa transmitir esse conhecimento de uma forma mais acessível para a população. E, na verdade, tem toda uma discussão de como também a gente consegue produzir esse conhecimento desde o início, já se articulando, né, com efetivamente quem vive na prática e sofre os efeitos, né, daquilo que a gente está estudando, tá certo? Então, eu diria que a nossa preocupação com a divulgação não é só quando a gente tem os resultados, né? É desde o início, quando a gente concebe a nossa pesquisa, de que forma a gente pode estabelecer esse diálogo tão precioso que Felipe colocou, que foi fundamental, inclusive, para a reforma sanitária brasileira, né? Com certeza. É uma construção, né? Uhum. É continuada, e precisa bater cabeça mesmo para poder chegar em consensos e levar isso adiante. Sim, sim. E aí, Fúcia, é importante falar do controle social, porque justamente ele é feito por pessoas que vão se engajando politicamente. Porque também existe uma expectativa muito grande que o Congresso reflita o que a população quer, sem, no entanto, a população estar plenamente envolvida com isso. O controle social é um caminho para isso, né? Queria que você comentasse um pouco de tudo isso que está sendo falado aqui, sobre a participação, principalmente a observação, a reivindicação, o acompanhamento da população, para que esse processo realmente se dê de uma forma como deve ser, né? Com a relevância que deve ter. Eu considero o controle social, né, especialmente aí exercido, né, por meio dos conselhos de saúde e das conferências de saúde, é um espaço extremamente importante tem sido um espaço extremamente importante para a construção, né, ou para obedecer um dos princípios da Constituição Federal, que estabeleceu que a participação da comunidade do SUS é um dos seus princípios. E essa participação da comunidade pode se dar de várias formas, mas essa forma que nós estamos discutindo agora, que é por meio dos conselhos e das conferências, ela é muito importante. Por quê? Porque tanto as conferências que estabelecem, né, as diretrizes para a elaboração dos planos de saúde nas 3 esferas de governo, na União, nos estados e nos municípios, como os conselhos que
são de caráter permanente o seu funcionamento e que, com base naquilo que foi aprovado nas conferências e, portanto, acompanha a execução dos planos de saúde, verifica se os planos de saúde que estão sendo apresentados estão de acordo com o que foi aprovado nas conferências, e sempre lembrando que as conferências elas têm participação dos gestores, dos trabalhadores do SUS e dos usuários do SUS. Então, é um espaço efetivo de representação da sociedade, né? E os conselhos, da mesma forma, têm essa representação. Então, nessa perspectiva, eu costumo dizer, tem muitas vezes que as pessoas não gostam muito quando eu digo isso, mas os gestores do SUS têm um azar. Qual é o azar? O azar é que eles têm que prestar contas, além do que os outros gestores têm que prestar contas, gestores públicos têm que prestar contas, eles têm que prestar contas, gestores para o Tribunal de Contas, se for na esfera federal, Tribunal de Contas da União, se for estadual, municipal, para os Tribunais de Contas estaduais e municipais, o Ministério Público, que também é um outro espaço aí que você tem que estar atendendo e prestando contas, mas você tem, no caso do SUS, você tem que prestar contas ao controle social. E esta prestação de contas ao controle social não pode ser entendida como algo assim, bom, não dá inexigibilidade para o gestor se ele não cumpriu aquilo que se o conselho não aprovar as contas, etc. Então, ele é menos importante do que os outros órgãos. Não. Tá certo? É isso que nós temos que avançar ainda. Ele é tão importante quanto os outros. É um outro espaço que a área da saúde construiu, tá certo? A partir da Constituição Cidadã. Então, nessa perspectiva, nós ainda temos um espaço importante a percorrer, que as resoluções e recomendações do Conselho possam ser entendidas tão importantes pelos gestores, tão importante quanto são as exigências, os apontamentos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, etc., né? Isso já tem avançado bastante nesses últimos anos, mas ainda, levando em conta que você tem um país com 5.570 municípios, 27 estados e a própria esfera federal, quer dizer, você tem ainda muitos passos ainda a percorrer para que este controle social se efetive. E uma das coisas que foi aprovada recentemente pelo Conselho Nacional de Saúde foi exatamente a formação, né, o incentivo para a formação dos controles locais de saúde, que isso fará com que cada estabelecimento de saúde possa ter este espaço de participação social da sociedade por meio dos conselhos locais, e dessa perspectiva, esses conselhos locais têm que estar articulados com os conselhos municipais de saúde. E para finalizar, por que é importante essa participação nos conselhos? Tá certo? Por que a população precisa ocupar este espaço cada vez mais? Porque a Lei Complementar 141 estabelece o processo de planejamento ascendente, ou seja, o que vai para o Plano Nacional de Saúde, ela começa, e esse ano, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde vai iniciar, né, a partir deste mês de março, as etapas da pré-conferência nacional, então as etapas municipais da pré-conferência nacional de saúde, que vai ser realizada em 2027, é aqui que começa a discussão para que vão surgindo as prioridades, as diretrizes que vão ser depois debatidas na esfera mais dos estados, nas conferências estaduais, para depois chegar na Conferência Nacional. Ou seja, a Conferência Nacional ela não exclui absolutamente nada, né, no seu processo de execução, daquilo que veio das conferências municipais e das conferências estaduais. Então, é um espaço que agrega e que consolida a ideia de um planejamento que respeitou as instâncias nacional de saúde, que vai respeitar as instâncias locais, né? Então, fortalecer esta construção é que fará com que cada vez mais a população possa também se perceber dentro dos próprios do Plano Nacional de Saúde, que muitas vezes parece que é uma coisa muito longe da gente, está em Brasília, mas não. O SUS também teve sempre foi revolucionário nesse aspecto de inovação, né? A própria Constituição, que criou a Seguridade Social, o SUS, são referências para muitos lugares, né? Da mesma forma, esse planejamento ascendente que surgiu na lei, que ficou muito mais evidenciado na Lei Complementar 141, também é algo bastante positivo que a gente tem que buscar reforçar.
Você quer comentar, Luciana? Achei que você tinha pedido para falar, não? Eu ia comentar que achei muito interessante tudo que Fúncia traz, porque também nos faz refletir sobre as relações entre democracia representativa, né? Na verdade, a gente tem lá os parlamentares eleitos e também todo um conjunto, né, de organizações que garantem a participação, né, da sociedade, enfim, como é o caso do Conselho Nacional de Saúde em nível federal, né? E aí fico pensando nessas relações, como estabelecer relações mais profícuas, inclusive interessantes, entre o Conselho de Saúde e os próprios parlamentares nas pautas que interessam, né, à saúde ou ao SUS, tá certo? Então, isso seria bastante interessante, né? Sim, com certeza. Quanto mais dialógico, né? Felipe, você pediu para falar, né, também. Sim, eu queria só reforçar, né, isso que o Fúncia falou, porque além da importância em si, a própria Lei 141, que foi citada pelo colega, ela foi apresentada pelo governo e aprovada depois de toda a tramitação de ajustes que os parlamentares fizeram lá no ano de 2002, e ela estabelece que o repasse de recursos, por exemplo, ele pode ser condicionado à existência e o funcionamento dos conselhos de saúde. Então, isso é mais um elemento que demonstra a importância dos conselhos do controle social no SUS. Eu ia trazer para você uma questão só para provocar vocês e já começar a fazer quem está acompanhando o programa a pensar no quanto que essa tramitação, a seleção das leis, ou seja, o agendamento das pautas no Congresso interfere no orçamento do SUS, né? Que vai chegar na porta de entrada e a população vai ter um limite, uma limitação ou vai ter um bom atendimento. Só para a gente fechar esse bloco, Felipe, bem objetivamente, de que maneira a agenda parlamentar impacta no orçamento do SUS? Eu diria que tem dois grandes eixos de impacto, né? Um primeiro eixo é a agenda legislativa em si, ou seja, a produção de leis que criam direitos, né? E às vezes estabelecem programas, estabelecem determinadas ações como obrigatórias. Recentemente a gente teve, por exemplo, a aprovação de uma lei que determinava a realização de uma ultrassonografia durante o pré-natal, que é algo que já está previsto em todos os manuais técnicos e protocolos do SUS, que são regidos, né, pelo Ministério da Saúde, em conjunto com o CONAS, que é o Conselho de Secretários Estaduais, e o CONASEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais, há muitos anos, né? Esse tipo de lei, ele é óbvio que ele é legítimo, isso vem de demandas da população que os parlamentares escutam, mas ele pode acabar interferindo de uma forma negativa, né? Quando a gente tem uma questão muito técnica em uma lei ou a determinação de determinados direitos muito específicos que podem acabar desorganizando o planejamento. Então, esse é um primeiro eixo, né, que é um eixo importante de a gente refletir. Um segundo eixo são as emendas parlamentares, né, que a gente vinha falando antes, que recentemente tem crescido em termos de volume, e elas fazem parte do piso constitucional que é determinado no orçamento que deve ser destinado ao SUS, né, à saúde. E esse crescimento desse volume, ele acaba sendo um elemento que tem requerido, né, que a gente se debruce sobre esse tema, para que a gente dialogue e, de fato, encontre um meio termo em que os parlamentares, legitimamente, eles possam destinar emendas para as suas bases, mas que isso seja de acordo, né, com um planejamento mais de longo prazo, mais organizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, em diálogo com os gestores das 3 esferas de governo. Vamos falar um pouquinho mais de emenda parlamentar, né? Porque acho que é um exemplo tão salutar aí desse debate que a gente está fazendo. No próximo bloco a gente volta a falar um pouquinho mais disso. E daqui a pouquinho, como é que se dá a tramitação de leis no Congresso Nacional? A gente detalha para você no próximo bloco, então não sai daí, a gente já volta. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre agenda legislativa e SUS. Comigo no estúdio para essa conversa, Luciana Dias de Lima, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E participando dessa conversa remotamente, Francisco Fúncia, consultor da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde,
e Felipe Cavalcante, consultor legislativo do Senado Federal e professor da Universidade de Brasília. E você pode participar do programa hoje. Manda para a gente as suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Agora, um passo a passo para você entender como se dá a tramitação e as especificidades do processo quando a legislação tem impacto na saúde pública. Como funciona o processo de tramitação de leis de saúde no Congresso? Quando um projeto sobre saúde é apresentado no Congresso Nacional, ele não vira lei automaticamente. Existe um caminho até que a proposta possa, de fato, impactar o SUS e a vida da população. Tudo começa com a apresentação do projeto. Ele pode ser proposto por deputados, senadores, pelo presidente da República ou até por iniciativa popular. Depois, o texto passa por comissões temáticas, como as que tratam de saúde e de Constituição e Justiça. É ali que o conteúdo é debatido e pode sofrer alterações. Se aprovado nas comissões, o projeto segue para votação no plenário da casa onde foi apresentado, na Câmara ou Senado, e segue para outra casa do Congresso, onde passa por nova análise e votação. O projeto é encaminhado para a sanção ou veto do presidente da República e só após a publicação é que a nova lei passa a ter validade. Mas, na prática, a tramitação de projetos na área da saúde vai além do rito formal. A conjuntura política, as prioridades do governo e a correlação de forças do Congresso influenciam o ritmo e o destino dessas propostas. O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Fábio Melo, analisou a atual dinâmica legislativa e seus efeitos sobre a saúde. Então, antes da pandemia, a atuação das comissões permanentes pareciam ser mais destacadas e, é claro, com o encerramento das atividades a paralisação dos encontros presenciais das comissões, o plenário ganhou muito destaque. Isso foi muito bom na época, claro, para tomar as decisões que precisavam ser tomadas, mas depois que passou o ponto alto da pandemia, eu percebo que a comissão, no caso de saúde, continuou com atividade muito relevante, mas o plenário ganhou bastante destaque. Algo que eu observei, a discussão sistêmica sobre o SUS, ela perdeu alguma prioridade. Ele aponta que antes da pandemia existiam subcomissões que tratavam do desenvolvimento do SUS e que desde 2023 não existem mais. Para Mariana Alves, pesquisadora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, as emendas parlamentares representam um grande desafio na atualidade. O problema das emendas parlamentares, primeiro, é que elas passam a consumir valores do piso federal em saúde, né? Elas seguem uma lógica que não é a lógica do processo de planejamento do SUS. Então, elas podem gerar uma série de questões. O principal deles é a iniquidade na distribuição desses recursos. Sobre a forma de tramitação das leis no Congresso, ela avalia que permanece a mesma nos últimos tempos, só que devido à atual conjuntura política, há divergências entre pautas de saúde. Quando a gente tem um Congresso Nacional, né, que tem um alinhamento político partidário com o campo da direita e da ultradireita, a gente tem um protagonismo desse tipo de pautas em qualquer área, seja educação, seja saúde, tramitando dentro do Congresso Nacional, né? Para a visão deste campo, o projeto de SUS constitucional, ele é um projeto que não é uma das suas prioridades. Fábio Melo pontua que os mecanismos para o monitoramento da população são importantes, já que há matérias estruturantes para o SUS que requerem um acompanhamento maior. Entre prioridades atuais, ele aponta o PL 1375 de 2019 sobre o Plano Nacional Decenal da Saúde. É muito importante que o SUS tenha algum instrumento de planejamento de longo prazo. Hoje em dia, os instrumentos são de médio prazo. Em um sistema tão complexo como o SUS, precisa ter uma noção de um período maior de tempo
por exemplo, 10 anos. Como tem a educação. A educação tem um plano decenal de educação, mas, por exemplo, esse PL, o 1375 de 2019, ele foi aprovado pela Comissão de Saúde há uns 2 anos, por exemplo, e desde então foi para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e até o momento não recebeu parecer. Então, esse é um exemplo de um PL que poderia ser objeto da atuação de cidadãos ou instituições para verificar o debate. Luciana, vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão das emendas parlamentares? Eu queria que, se você pudesse, me trazer assim, um pouco desse cenário dos últimos anos, né? Um pouco mais de 15 anos que a gente tem aí, em que o perfil da questão das emendas foi mudando. E aí existe também uma forma muito crítica de se falar sobre as emendas. As emendas, é importante dizer, elas são importantes, mas alguma coisa mudou nesse cenário, né? Traz para a gente um pouquinho desse retrospecto. Certo. Então, as emendas parlamentares são um mecanismo legítimo criado lá na Constituição de 1988, justamente para ampliar a participação do Legislativo no processo orçamentário. Mas, a partir, eu diria, 2014, a gente já teve o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que previa, né, que as emendas parlamentares não teriam mais um caráter autorizativo que tinham até então. E depois, em 2015, a gente aprovou uma emenda constitucional, né, que diz que tem caráter impositivo. O que significa isso, né? Até então, quem definia, né, a execução das emendas propostas pelos parlamentares era o Executivo Federal. A partir de 2015, as emendas parlamentares individuais e, posteriormente, né, a gente ampliou, né, os dispositivos de impositividade para as emendas coletivas, emendas de bancada, elas devem ser obrigatoriamente executadas pelo Executivo Federal. Então, isso é uma mudança significativa? Bem, eu queria dizer o seguinte, há toda uma discussão, né, na área da ciência política e também na área da saúde coletiva a respeito desse tema, até porque, a partir dessa mudança, o que a gente observa é um aumento de volume significativo de recursos, né, destinados por emendas parlamentares, né, no Orçamento Federal da Saúde, como Mariana tinha mencionado, né, lá no início do vídeo, né, e essas emendas parlamentares, elas compõem, né, o orçamento que o Ministério da Saúde, né, o governo federal, deveria destinar para as ações e serviços públicos de saúde, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, em 2024, as emendas parlamentares, elas representaram cerca de 11,5% de toda a despesa federal, né, com ações e serviços públicos de saúde, despesas destinadas ao SUS, enfim, então um volume muito significativo de recursos, se a gente comparar lá com antes do período, que era muito pequenininho. Desculpa te interromper, porque eu acho que esse é um tema que tem gerado bastante discussão na sociedade, né, e a maioria das pessoas não entende. Quando, a partir de uma emenda, um determinado projeto dentro do SUS é financiado fora de um planejamento, e daqui a pouco a gente fala mais disso, mas de um planejamento de longo prazo do SUS, o que acontece? Assim, qual é o problema realmente de não se ter essas emendas colocadas de uma forma mais integrada ao todo do SUS, no caso? A gente está falando de emendas com impacto na saúde, né? Então, eu queria assim, e vai para a saúde porque hoje, legalmente, metade do que deveria ser destinado de emenda parlamentar deve ir para a saúde, tá certo? Então, né, numa situação de dificuldade de ampliar o orçamento público da saúde, as emendas têm
cada vez mais ocupado um papel importante. E como é que são definidas essas emendas, tá? Então, claro que hoje a gente tem estudos sobre isso, eu participo do grupo que vem estudando esse tema, né? Então, tem relações estabelecidas entre os parlamentares, né? E um conjunto de atores que também atuam em nível local. Os prefeitos, né, têm um papel bastante importante, né, na definição desses recursos. E qual é o risco? O risco é pulverizar. O risco é você ter um conjunto de emendas, né, que podem ser boas ou não tanto, tá certo? Não está entrando nesse mérito, vamos entrar nesse mérito, tá certo? Mas elas são pulverizadas e não necessariamente elas seguem toda uma institucionalidade prevista para o planejamento orçamentário na saúde, esse que Fúncia descreveu muito bem no primeiro bloco. Não vão seguir necessariamente as prioridades do SUS, né, Fúncia? Eu queria que você fizesse esse comentário também. Como é que o Conselho Nacional de Saúde vem acompanhando essa discussão sobre as emendas parlamentares e qual a importância do controle social estar de olho nesse momento para justamente evitar essa conjuntura que a Luciana está trazendo aqui para a gente? Bom, eu acho que foi bastante importante essa colocação da Luciana, porque, primeiro que ela trouxe um aspecto muito importante, eu só queria trazer um número para reforçar o que ela falou. Em 2013, foi o ano imediatamente anterior ao início dessas emendas impositivas, que eram, na época, as emendas individuais, né, porque em 2014 ela fez parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 14, e o texto, praticamente, do que foi da Lei de Diretrizes Orçamentárias é que se transformou em emenda constitucional 86, né, as emendas parlamentares individuais de caráter impositivo. O orçamento sempre foi, pela Lei 4.320, autorizativo, exceto a partir da emenda 86, né, com as emendas parlamentares individuais. Era 1% a participação do orçamento das emendas, das despesas oriundas de emendas parlamentares no orçamento do Ministério da Saúde. Era 1% do orçamento do Ministério da Saúde. E esse ano passado foi 12% do orçamento do Ministério da Saúde, subiu até um pouquinho mais em relação a 2024, tá certo? 2025 já chegou a 12%. Então, cresceu 12 vezes a participação das emendas parlamentares. Novamente, eu não vou dar aqui nada contra a emenda parlamentar. Por quê? Porque a emenda parlamentar é prevista na Constituição que os parlamentares podem fazer emenda do orçamento. Então, o que a gente quer exatamente é que se cumpra a Constituição. E a Constituição e a lei e as leis do SUS estabelecem regras para fazer o orçamento da saúde. Estabelecem regras de como fazer o planejamento do SUS. Então, nada seria anormal se as emendas parlamentares obedecessem estas regras que estão também previstas na Constituição e na própria lei complementar 141, por exemplo, a mais recente. Então, isso não tem acontecido. Começa agora, gradativamente, a se observar, a partir do ano passado, por força da intervenção, digamos, do ministro Flávio Dino, né, que procurou verificar o que pode ser feito para ter mais transparência para essas emendas parlamentares. Então, uma série de procedimentos, a partir do ano passado, começaram a ser exigidos. Esse ano, por exemplo, você me perguntou agora como é que o Conselho Nacional de Saúde está vendo isso. O Conselho Nacional de Saúde aprovou, né, uma resolução e que estabelece que o Fundo Nacional de Saúde, aliás, resolução essa já homologada pelo próprio Ministério da Saúde, é bom que a gente deixe isso bastante evidenciado, né? O Conselho aprovou essa resolução que diz que tem que ter um capítulo específico de prestação de contas referente à destinação das emendas parlamentares nos relatórios quadrimestrais de prestação de contas e no relatório anual de gestão. Isso é muito importante, porque esse é um passo muito importante para que o controle social possa efetivamente estar mais monitorando com mais precisão, tá certo? Exatamente essa questão das emendas. Que tudo bem, alguém vai dizer, não, mas o que o Conselho Nacional de Saúde tem a ver com isso se o recurso vai para estados e municípios? Não, tem a ver primeiro porque o recurso é federal, então ele tem que ver, olha, se 12% do orçamento do Ministério da Saúde estão sendo destinados para emendas, tá certo? Temos que saber o que está acontecendo, inclusive pela interconectividade, pela interface que você tem junto com os conselhos estaduais e com os conselhos municipais. Não existe uma relação de hierarquia, mas existe uma intercomunicação muito importante. Então, os conselhos municipais, os conselhos estaduais de saúde têm que
verificar também como que essas emendas estão sendo utilizadas, seja se ela foi destinada a um estado ou se ela foi destinada a um município. Essa é uma questão fundamental. A segunda questão que eu queria reforçar é que 12 vezes, você pode achar um absurdo, mas é pouco que cresceu. Por quê? Porque cresceu muito mais que isso se a gente levar em conta que o orçamento da saúde, especialmente a partir de 2023, ele voltou a crescer, né? Depois de um congelamento que aconteceu no período de 2018 a 2022, por conta da emenda constitucional 95, que retirou do SUS, comparativamente ao que seria o piso calculado pela regra anterior, que era da emenda 86, que era 15% da receita corrente líquida arrecadada, a regra da emenda 95 tirou do SUS 70 bilhões de reais, segundo estudos que nós tivemos oportunidade de participar, elaborados junto lá no IPEA, tá certo? Então, veja, 70 bilhões foram retirados do SUS, e podemos falar retirados, por quê? Porque mudou a regra e como o piso rebaixou, então se aplicou menos em saúde. Tá certo? Então, a partir de 23, a gente volta a ter uma nova aplicação em saúde. E isso fez com que a gente tivesse, por exemplo, claro, comparado com uma base extremamente comprimida, que é 2022, tá certo? Mas quase 100 bilhões a mais de recursos foram aplicados, tá certo? Nesse período de 23 em diante. Então, isso também faz com que as emendas aumentaram, aumentou 12 vezes, mas o valor real da aplicação em saúde nos últimos anos cresceu. Ou seja, a participação em termos absolutos de valores aplicados à emenda cresceu, real, muito mais. Então, é isso que precisa ser, quando fala que está desvinculado do planejamento, né? É um pouco isso. Por quê? A regra do planejamento do SUS, como a gente viu, é ascendente. Tem pactuações na CIT, Comissão Intergestores Tripartite, que faz parte desse processo de planejamento, especialmente porque grande parte dos recursos do Ministério da Saúde são transferências para estados e municípios. E as emendas são transferências, que precisariam também respeitar aquilo que a legislação estabelece. Tem que ter pactuação tripartite e tem que ter aprovação do Conselho Nacional de Saúde, quando forem, evidentemente, emendas parlamentares federais. Felipe, eu ia trazer uma pergunta para você, mas eu tenho uma participação da audiência, quero contemplar brevemente, quero agradecer já Augusto Neri, de Goiânia, mandou para a gente pelo WhatsApp uma pergunta que eu acho que eu posso direcionar para você, Felipe. Ele diz que na matéria apresentada, informa que além de deputados, senadores e presidente da República, podem apresentar projetos para elaboração de leis também uma pessoa comum. Como eu, um profissional de enfermagem, posso apresentar um projeto e a quem apresentar? Como que chama o nosso telespectador? É Augusto Neri. Augusto, bom dia. Augusto, existem mecanismos, né, previstos na Constituição para a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular, né? Isso requer um processo que é um processo difícil, são poucos os projetos de lei que foram apresentados por essa via, né? Normalmente, quando há um projeto de lei que ganha vulto na sociedade, muitas vezes algum parlamentar, digamos assim, adota o projeto de lei e apresenta ele para que facilite esse processo, né? Porque o processo previsto na Constituição requer coleta de assinaturas, etc. Ou seja, é um processo bastante amplo, né? E requer uma grande mobilização. Por isso, inclusive, que tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado criaram mecanismos para permitir que haja outras vias para que cheguem ideias dos cidadãos em geral que podem vir a se tornarem projetos de lei. Ou seja, não é que você individualmente, enquanto cidadão, possa apresentar um projeto de lei, mas você pode entrar no site do Senado, tanto do Senado quanto da Câmara, por meio de um programa chamado E-Cidadania, você pode apresentar uma ideia legislativa, né? Ou seja, uma ideia de uma coisa que pode vir a se tornar um projeto de lei. E caso essa ideia ela receba 20 mil apoiamentos, ou seja, se 20 mil pessoas entrarem na sua ideia, votarem que é uma ideia interessante, etc., ela vai se tornar uma sugestão legislativa. E essa sugestão legislativa ela vai ser apreciada no Senado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E caso essa sugestão seja aprovada, ela vira um projeto de lei e passa a tramitar normalmente como se fosse um projeto de lei apresentado pelos que são legitimados para apresentar projeto de lei. Então, essa seria a via. Para você, Augusto, né, enquanto cidadão individualmente, apresentar um projeto de lei, seria a via de entrar no portal, tanto da Câmara quanto do Senado, são duas possibilidades, para cadastrar a sua ideia e mobilizar as pessoas
que você conhece, publicar na internet, vídeo no YouTube ou nas redes sociais, buscando esse apoio para que essa ideia vire uma sugestão e venha a ser apreciada pelas comissões da Câmara ou do Senado. Muito interessante. E eu antes ia levar para você uma pergunta que a gente também debateu aqui enquanto rolava a matéria, Felipe, que você é muito especializado na área de saúde coletiva, né? E aí eu queria que você desse um panorama assim de como é que se forma uma comissão de saúde, quem são os profissionais que estão ali com estabilidade, que independem das eleições, né, para poder fazer essa consultoria, como é que se forma o que culmina nas comissões de saúde da Câmara e do Senado e quem são, como é que você estava explicando aqui para a gente como é que foi a sua entrada com essa especificidade de poder olhar as pautas de saúde com bastante conhecimento, né? Uhum. As comissões, Yasmin, elas são previstas no regimento, seja da Câmara, seja do Senado, né? Então, o regimento estabelece quais são as comissões que devem existir e quais são as competências dessas comissões. Então, a partir do momento que algum tipo de proposição, pode ser um projeto de lei, pode ser uma proposta de emenda à Constituição, pode ser um projeto de decreto legislativo em si, enfim, existem várias. A partir do momento que uma proposição é apresentada por algum dos legitimados, um parlamentar, o presidente da República, ela vai para o despacho do presidente da Casa. Então, o presidente do Senado, no caso do Senado, o presidente da Câmara, no caso da Câmara, eles despacham essas proposições de acordo com as competências que são previstas no regimento. Então, no caso do Senado Federal, que é onde eu me encontro, todas as proposições que versam sobre temas de saúde, elas são despachadas para tramitar, para serem instruídas pela Comissão de Assuntos Sociais, que trata de alguns temas, entre eles o tema da saúde. E aí, essas comissões são compostas por parlamentares, que são as pessoas que têm direito a voto, que têm direito de decisão, e que a cada legislatura existem eleições para a composição dessa comissão. Então, tanto os membros titulares, quanto os membros suplentes, quanto o presidente. Além dos parlamentares, existem os servidores da Casa, que fazem o processo de secretaria, que fazem o processo de transmissão dessas atividades da comissão, a taquigrafia, ou seja, existem várias atividades que são realizadas pelos servidores, inclusive a parte de assessoramento, que é onde eu me insiro, que é a consultoria legislativa, que é um órgão da Casa, que faz esse assessoramento aos parlamentares do ponto de vista legislativo. Muito interessante, né? E aí a gente está caminhando para o final do programa, Fúncia, e a gente está em ano eleitoral, né? Eu queria saber como é que o Conselho Nacional de Saúde está olhando para as pautas que estão em tramitação no Congresso. Inclusive, eu conheci um assessor parlamentar do Conselho Nacional de Saúde, conversei com ele uma vez, dele falando como é que se leva, né, também as indicações do Conselho para poder, não é para confrontar, é para contribuir, né, muitas vezes, com o avanço dessas pautas. Ano eleitoral, de que maneira isso está mais sensível? O Conselho Nacional de Saúde, né, ele tem, nos anos eleitorais, ele... pelo menos nesses últimos períodos, né, de eleições que nós tivemos anteriores, né, todos os vários períodos anteriores, ele tem sempre procurado se posicionar, né, do ponto de vista de colocar uma agenda, que é a agenda que tem sido debatida, discutida do controle social, na linha do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, de buscar o enfrentamento do subfinanciamento, e também das outras, digamos, dos outros princípios, né, do SUS, da universalidade, a integralidade, a equidade. Então, tem sido, o Conselho procura sempre se posicionar com documentos, resoluções, inclusive no caso do financiamento, por exemplo, na última eleição, nós tivemos uma agenda que foi com os representantes de todos os presidenciáveis, né, para discutir a questão do financiamento, né? Infelizmente, um dos presidenciáveis não compareceu, né? Da representação dos presidenciáveis não compareceu, era na época o que estava no governo, né, na época. Todos os demais compareceram e foi importante porque isso possibilitou
um debate aberto, né, a partir daquilo que é demanda do Conselho, aquilo que o Conselho tem de acúmulo de discussão sobre a necessidade de fortalecer o financiamento, na busca de um financiamento adequado e suficiente para cumprir o preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e não só, tá certo? Lembrar que o artigo 196 da Constituição, isso é muito importante, geralmente passa batido, tá certo? Nos debates, vamos dizer assim, mas lembrar que o artigo 196 da Constituição estabelece não somente que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que é sempre essa primeira parte da redação que a gente reforça, mas tem uma segunda parte que diz que tem que ser garantido mediante políticas econômicas capazes de garantir esse direito. Então, veja, não dá para pensar no financiamento adequado e suficiente do SUS se a gente também não introduzir no debate a necessidade de mudança da política econômica. É um processo, a mudança da política econômica é lenta e gradual, não se faz da noite para o dia, não se faz nem de uma gestão para outra, nem de um ano para o outro, nem de uma gestão para outra, mas é preciso, digamos, construir uma trajetória para que a gente possa incorporar nas discussões da política econômica, especialmente quando envolve discussão tributária, quando envolve discussão fiscal, dessa questão de arcabouço fiscal, etc., como conciliar as necessidades de saúde da população na perspectiva do que o artigo 196 estabelece, do acesso universal, com integralidade, equidade e enfim, a participação da comunidade. É isso que a gente, digamos, espera que novamente venha a ocorrer e que a gente possa debater. Com certeza que esse processo continuado seja rumo a sempre o aprimoramento dessas tramitações e do próprio SUS, né? Que o SUS é um processo, é um projeto, um grande projeto democrático em construção, né? Então, fala, Yasmin, só para complementar, por favor. Eu diria para você que uma consequência positiva dessa atividade que ocorreu na última eleição, em 2022, que ocorreu em 2022, essa reunião foi uma reunião do Conselho em que participaram esses todos os representantes, que a gente teve ainda em dezembro de 2022, né, na transição para o novo governo que tomou posse em 2023, a gente teve a apresentação de uma PEC que atingiu um dos pontos que vinha sendo debatidos naquela época, que era o quê? Tínhamos que revogar a emenda constitucional 95. E efetivamente a PEC de transição, que foi aprovada em dezembro de 22, promoveu depois, durante o ano de 23, a revogação da EC 95. Isso foi importante, porque o SUS vinha, como eu falei, perdeu 70 bi, pelo menos paramos de perder recursos. Com certeza, muito importante essa colocação. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a participação de cada um de vocês, Fúncia, Felipe, Luciana, que prazer estar aqui trazendo. Acho que a gente ofereceu bastante informação, né, relevante para quem quer acompanhar isso de perto, entender. Num ano como esse, acho que é essencial as pessoas olharem com carinho para a tramitação do que interessa para a população. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Vale você compartilhar esse programa, é só você acessar o aplicativo, a plataforma do Canal Saúde na internet e você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece, toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. A gente se vê.